Você tem a sensação de que uma parte sua ficou para trás? Como se em algum momento da vida você tivesse feito uma escolha, seguido um caminho, assumido um papel e sem perceber acabou deixando pedaços importantes no meio do percurso? Talvez tenha sido um sonho abandonado, uma vontade que você teve de engolir, uma decisão que você tomou mais para agradar os outros do que para escutar a si mesma. E o mais curioso é que essas partes ficam ali, paradas, esquecidas mas vivas, te esperando, silenciosas mas presentes. Porque na nossa psique, aquilo que não foi elaborado não desaparece. Olá, eu me chamo Rosana Castro, sou psicanalista e hoje quero te convidar a olhar com mais cuidado para tudo aquilo que você deixou para trás. Não por escolha consciente, não porque quis, mas porque naquele momento parecia que era o que precisava ser feito, mas hoje parece que não te deixa em paz. Talvez você tenha se afastado de quem você era para atender expectativas alheias, para caber em lugares, para manter relações, para sobreviver emocionalmente a certas fases da vida. Mas agora o incômodo aparece, o vazio dá sinais. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre essas partes de você que ficaram pelo caminho, mas que seguem aí esperando por escuta. Aquilo que foi importante, aquilo que te marcou, aquilo que você precisou abandonar, tudo isso segue vivendo dentro de você, mesmo que enterrado, mesmo que esquecido. E muitas vezes é justamente o que foi deixado para trás que começa a dar sinais. Sinais discretos, como um incômodo que você não sabe nomear, uma tristeza sem motivo, uma sensação de vazio, mesmo quando tudo parece estar em ordem. Freud já nos dizia, a maior parte da nossa vida psíquica é inconsciente. Como um iceberg, só uma pequena parte é visível. O resto está submerso, fora do nosso olhar direto, mas influenciando cada escolha, cada sentimento, cada reação. Às vezes, o que você chama de angústia sem motivo é, na verdade, um pedaço seu esperando ser reconhecido e elaborado. A escolha que você não pôde fazer, o sonho que você deixou para depois, a raiva que você engoliu, o luto que você não viveu. Tudo isso segue em você e pode agora estar te chamando. O que a gente não elabora, retorna, sempre retorna. Talvez você ache que deixou certos sentimentos no passado, que superou, que esqueceu, que virou a página, mas o inconsciente não segue a lógica do tempo cronológico. Aquilo que foi recalcado, aquilo que você empurrou para o fundo, encontra jeitos de voltar. Às vezes como sintoma físico, uma ansiedade sem explicação, uma irritabilidade que não combina com a situação, ou aquela tristeza repentina que aparece do nada e te derruba. Freud chamou isso de retorno do recalcado. Aquilo que não foi vivido, não foi simbolizado, não foi chorado, volta, mas volta de outro jeito. O passado não elaborado se disfarça no presente, em repetições de comportamento, em padrões afetivos que machucam, em escolhas que te levam sempre para o mesmo lugar de dor. E quanto mais você tenta ignorar, mais ele encontra formas de aparecer, porque a psique tem uma regra que é simples, mas poderosa. O que não é dito se repete. Lacan nos ajuda a entender que muitas vezes o que deixamos para trás é o que realmente queríamos. Desde muito cedo aprendemos a desejar o que os outros desejaram para nós, o que faria nossos pais felizes, o que seria socialmente aceito, o que evitaria conflitos. Ele dizia, o desejo é o desejo do grande outro. Isso significa que antes de saber o que queremos, nos acostumamos a querer aquilo que garantiria o nosso lugar de afeto, o olhar de aprovação, o reconhecimento, a aceitação. E nessa tentativa de corresponder ao que esperavam de nós, quantas vontades ficaram para trás? Quantos caminhos foram abandonados antes mesmo de serem percorridos? O problema é que viver só para responder às expectativas alheias cobra um preço psíquico alto. Uma hora a conta chega, e ela chega na forma de angústia, de insatisfação constante, de uma sensação de estar vivendo uma vida que no fundo não é sua. Porque quando você silencia o que deseja de verdade, acaba construindo uma identidade que é reflexo dos outros e não só um espelho fiel de quem você é. Você já percebeu como certas situações se repetem na sua vida? Relações que terminam sempre do mesmo jeito, padrões de comportamento que voltam mesmo depois de todas as promessas de mudança, sensações familiares de fracasso, abandono ou insuficiência que te acompanham
não importa o quanto você mude de cenário. Freud chamou de compulsão à repetição esse ciclo em que a gente insiste nos mesmos caminhos, mesmo quando eles nos machucam. Isso acontece porque enquanto o que ficou para trás não é simbolizado, o inconsciente tenta resolver repetindo. Coloca você nas mesmas cenas, com pessoas diferentes, lugares diferentes, mas com o mesmo roteiro emocional. Como se a cada nova repetição, o psiquismo estivesse dizendo: será que você agora consegue entender o que está em jogo? Não é azar, não é destino. É o inconsciente tentando dar forma ao que nunca foi dito. A repetição é o jeito mais primitivo e mais insistente de tentar elaborar o que ficou congelado no passado. Enquanto não houver espaço de escuta, o ciclo tende a continuar. A boa notícia é que o ciclo pode mudar, mas não somente por força de vontade, nem pelo desejo de esquecer. O caminho de volta começa pela escuta. Uma escuta que não é apressada, nem julgadora. Uma escuta que aceita o que vier. A tristeza antiga, o desejo esquecido, a raiva engolida, as escolhas feitas para agradar. Na análise, você aprende que o que foi deixado para trás não precisa ser apagado. Precisa ser reconhecido, nomeado e integrado. Porque só quando você dá lugar a essas partes silenciadas é que começa de fato a construir uma história que seja sua. Uma vida que faça sentido para você. Talvez você ainda não saiba exatamente o que deixou para trás. Talvez só sinta esse incômodo, essa falta de sentido. Essa impressão de que em algum momento você se perdeu de si. Mas só o fato de começar a se perguntar já é um movimento de retorno. O que ficou ainda está aí, esperando por você. Não para te culpar, não para te paralisar, mas para te convidar a reconstruir. A olhar para trás não para voltar ao passado, mas para entender o que precisa ser resgatado. Se esse vídeo falou com você, curta, comente, se inscreva no canal. E se quiser continuar nesse caminho de escuta, eu vou deixar um vídeo que complementa essa nossa conversa. Te vejo lá!